Olá, sou o professor Eustáquio, do IFTM Campus Uberaba. O tema de hoje é a História do Brasil, exatamente o antigo sistema colonial canavieiro, partindo do início da colonização até a União Ibérica, o período em que Portugal passa a pertencer à Espanha e ocorre como consequência desse processo de unificação a invasão holandesa do Nordeste. Bem, aqui trataremos, né, do período da conquista do Brasil, em 1500. Exatamente, trabalharemos rapidamente o período pré-colonial, de 1500 a 1530, e depois com a inserção do Brasil na economia mercantilista, chamado período colonial, que vai de 1530, com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, até 1822, quando Dom João VI chegou ao Brasil, à corte portuguesa, fugindo das tropas napoleônicas, transfere a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Bem, a princípio, trabalharemos nesse período inicial do período pré-colonial e o início do cultivo da cana-de-açúcar e a montagem do antigo sistema colonial mercantilista aqui no Brasil. E, consequentemente, a divisão em capitanias hereditárias e o governo geral. Bem, esse período pré-colonial, conforme já adiantamos, vai de 1500 até 1530. A característica básica desse período é a ausência de uma política efetiva de colonização do Brasil. E por quê? Por que Portugal, a princípio, né, de 1500, com a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral, até 1530, com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, por que durante esses 30 anos, denominado período pré-colonial, o Brasil despertou pouco interesse aos portugueses? Primeiro, vamos entender o contexto da inserção do Brasil na colonização portuguesa. Devemos entender que vivia-se o chamado Antigo Regime, e a economia desse período absolutista, desse estilo de governar, era a economia mercantilista, com forte intervenção do Estado na economia, com monopólios, com restrições, e principalmente, outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável, né? Protecionismo alfandegário. A ideia é exportar mais e importar menos, para acumular metais preciosos, né? E, nesse contexto, né, aqui com os nativos, a princípio, não encontraram, né, minas de metais preciosos. E não se esqueçam também que, nesse momento, Portugal já praticava um lucrativo comércio com as Índias, né? As chamadas Índias Orientais eram muito mais lucrativas que as Índias Ocidentais, no caso, a colônia portuguesa aqui da América. E outra, nossos nativos não possuíam uma agricultura comercial capaz de gerar grandes lucros para Portugal. E assim, diante dessa situação da colônia brasileira, chamada Terra Brasílis, ou Terra das Pindoramas, pelos nativos, né, não gerar tantos interesses, porque, né, sem uma atividade lucrativa comercial excedente, o Brasil foi praticamente, né, abandonado nesses 30 anos. Né? Mas durante as expedições exploratórias, a coroa portuguesa percebeu que havia uma madeira capaz de ser comercializada na Europa. É o pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido dos portugueses. Né? Essa madeira de lei era muito utilizada para o tingimento de tecidos, devido à sua coloração vermelha, né? E utilizada também na fabricação de móveis e de navios. E essa atividade aqui no Brasil, né, era uma atividade predatória, né, extremamente predatória. Nômade, porque não se replantava, é uma madeira nativa,
E os índios cortavam essa madeira e transportavam em suas canoas até os navios portugueses, né? E, em troca, numa forma de escambo, os indígenas recebiam presentes, né? Que eles recebiam de bom grado esses presentes, né? Bem, é importante dizer que essa atividade do pau-brasil, explorada no litoral da colônia, não foi responsável pelo início efetivo da colonização, né, do povoamento do território brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse período, né, de desinteresse de Portugal, apenas concedendo a particulares, né, o direito de explorar a madeira, né, principalmente ao comerciante, o cristão novo, o judeu convertido ao cristianismo, Fernando de Noronha. Assim, Portugal permitia que esses particulares explorassem a madeira em troca do pagamento do quinto, dos 20% dado à coroa, né? E nesse período pré-colonial, Portugal enviou apenas algumas expedições exploratórias para ver o potencial de exploração, o conhecimento do território e algumas expedições guarda-costeiras. Por que essas expedições guarda-costeiras foram enviadas? São expedições de esquadras armadas, objetivando expulsar estrangeiros, principalmente franceses, que também já praticavam a pirataria e, principalmente, o comércio do pau-brasil com os nativos. Assim, ficava muito claro para Portugal, ou ele iniciava efetivamente a colonização, ou perderia o território, né? E assim, cabe a pergunta, por que a partir de 1530, Portugal inicia a exploração do Brasil e estabelece aqui a montagem do sistema colonial mercantilista? Primeiro que Portugal foi o pioneiro no comércio com as Índias, mas a partir das grandes navegações, outros países já entram nesse cenário, como a Holanda, a própria Inglaterra, né, a própria Espanha, que passam a competir com esse mercado asiático. E assim, né, esse comércio outrora muito lucrativo, diante dessa competição, né, dessa concorrência de outros países europeus, já não dava tanto, já não oferia tantos lucros para Portugal. Outro motivo é o risco de perder o território colonial brasileiro devido às incursões estrangeiras, espanhóis, principalmente franceses e até de ingleses. E ficava muito claro, ou efetivava a colonização ou perderia o território. E outra, as feitorias, né, os galpões, as áreas fortificadas no litoral, essas feitorias, que serviam para guardar as mercadorias até serem levadas para Portugal, elas não conseguiram efetivar a posse efetiva do território. E outra coisa importante, os espanhóis, com suas incursões no México, no Peru e até na Bolívia, eles começaram a explorar ouro e principalmente a prata. E assim, né, para a coroa portuguesa, ficava muito claro, se os espanhóis encontraram riquezas minerais em seus territórios, por que os portugueses também não conseguiriam encontrar aqui no Brasil? E assim vai começar efetivamente a colonização. E o homem responsável para efetivar a montagem do sistema colonial foi o Martim Afonso Souza. A chegada dele ao Brasil é o marco do processo colonizador. E ele vem com 3 objetivos: efetivar a colonização, defender o território das incursões estrangeiras e também prospectar ouro e prata. Não se esqueçam do contexto do mercantilismo, que país para ser rico deve acumular metais preciosos. E assim ele efetiva a colonização. Enviando alguns emissários, ele vai percorrer o território brasileiro, mapeando, conhecendo e prospectando os metais. Assim, ele busca uma passagem terrestre ou fluvial pelas dificuldades do território amazônico, tentando encontrar no caminho do
Oceano Atlântico até as minas de prata do Peru, na Cordilheira dos Andes, do lado do Pacífico. Em 1532, ele efetiva a fundação do primeiro núcleo colonial no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, hoje próximo a Santos, no litoral de São Paulo. Em seguida, seu emissário, né, o João Ramalho, ele sobe a serra e, no Planalto Paulista, funda a segunda vila, a Vila de Santo André, hoje uma importante cidade do ABC paulista. Né? Efetivamente, também, ele vai combater os piratas e corsários franceses, que já estão praticando em grande quantidade o comércio pau-brasil, e o outro objetivo dele também, ele vai enviar expedições para conhecer o território e buscar as tão sonhadas minas preciosas, ouro, prata, diamantes, esmeraldas, sem sucesso. Tá? E, efetivamente, iniciar a colonização com o plantio de cana-de-açúcar. E por que a cana-de-açúcar? Porque era uma atividade, né, que os portugueses já conheciam. A cana-de-açúcar é uma planta de clima tropical, tem origem asiática, e o seu subproduto, o açúcar, era um produto altamente lucrativo, altamente rentável para os comerciantes. Os portugueses já tinham experiência no cultivo em suas ilhas no Atlântico, próximo do litoral africano. E no Brasil, a cana-de-açúcar, apesar de não ser nativa do território, vai encontrar um clima favorável e um solo bastante propício. E vai se estruturar aqui a chamada agricultura de plantation. Bem, e a organização administrativa? Como se estabeleceu? Bem, o território, o enorme território, foi dividido em capitanias hereditárias, 15 lotes de terras, algumas com uma extensão de 300 quilômetros do litoral até o limite da linha de Tordesilhas, concedidas a particulares, a representantes da pequena nobreza que colocariam seus capitais, seus investimentos na exploração do Brasil. E os documentos que regulamentavam a ocupação do território e a concessão de direitos a particulares eram a carta de doação e os forais, estabelecendo muito mais direitos que deveres para os capitães donatários. Lembrando que é uma atividade de alto risco, porque a coroa portuguesa não iria investir nenhum recurso concedendo a terceiros, a particulares, o direito de exploração. Então, essas capitanias hereditárias, muitas delas hoje representam os estados brasileiros. Né? E, com o passar do tempo, né, apenas as duas capitanias de São Vicente, hoje Sudeste, e Pernambuco, no Nordeste, é que prosperaram com o plantio de cana-de-açúcar. As outras fracassaram, seja por falta de investimentos dos donatários, alguns nem chegaram a vir para o Brasil, tomar posse do território, efetivar a ocupação, a posse, né? E outras foram atacadas por indígenas, enfim, apenas dos 15 lotes, das 15 capitanias, apenas 2 prosperaram. E diante dessa situação, e sob risco de perder o território, com as invasões estrangeiras, o próprio Martim Afonso Souza recomenda ao rei de Portugal que deveria estabelecer uma estrutura mais centralizada. E somente em 1548 é que Portugal decide criar aqui o chamado governo geral. E esse governador geral vai ser o governador do Brasil, uma espécie de vice-rei, né, atendendo às diretrizes da corte portuguesa. Tá? Então, não se esqueçam, a criação do governo geral, ele vai centralizar. E é criada exatamente com o objetivo de quê? Apoiar as capitanias, apoiar os donatários na efetivação da defesa do território e da colonização do Brasil. Então vejam que o modelo mudou.
de uma gestão descentralizada, eu diria terceirizada, para um modelo mais centralizador, com o estabelecimento aqui de uma estrutura administrativa colonial portuguesa. Bem, e nessa estrutura, o governo geral existiu de 1548 até 1808, até a chegada da família real. E junto com o governador geral, o provedor-mor, um ministro responsável pela cobrança de impostos dos colonos, o ouvidor-mor, o representante da justiça, e o capitão-mor, o responsável pela defesa do território brasileiro, principalmente contra-atacar os invasores estrangeiros. Nessa charge, o projeto do governador-geral, não podemos errar novamente. Os brasileiros vão acabar falando francês. Exatamente o medo do rei de Portugal de perder o território. Ou efetiva a colonização, ou perde o território. E assim Portugal decide, com muita dificuldade, com muitas limitações, colonizar o Brasil. Bem, é importante dizer que o governo geral ele vem para fomentar, ele vem para estimular o desenvolvimento das capitanias e não extinguir. Né? E aquelas capitanias que não deram certo, aquelas que não foram efetivamente ocupadas, tornaram-se capitanias reais. Né? Então, não se esqueçam que o objetivo desse governo geral é centralizar o poder e apoiar o desenvolvimento dessas capitanias. A primeira capital do Brasil serviu de sede do governo geral, foi Salvador, fundada em 1554. Exatamente porque Salvador é equidistante das capitanias do norte e do sul, uma região mais central. E Salvador, exatamente por isso, tornou-se a primeira capitania real. É o início da centralização na Baía de Todos os Santos. Nessa imagem, o marco, o monumento é uma homenagem à criação do governo geral e à fundação de Salvador. Bem, objetivos, muitos já falamos, fiscalizar as capitanias, cobrar os impostos, implantar justiça, enviar expedições desbravadoras, entradas para prospectar as tão sonhadas minas de ouro, prata e diamantes, né? Distribuir terras, os chamados latifúndios, as sesmarias, a quem quiser vir para o Brasil e iniciar a colonização. E esse modelo de sesmarias vai dar origem aos latifúndios no Brasil. Né? E combater os povos indígenas, as chamadas guerras justas, aqueles indígenas que não aceitassem, que não submetessem à colonização portuguesa, seriam exterminados. E, com apoio dos padres jesuítas, iniciar a catequese dos indígenas. E, consequentemente, também organizar através do guarda-mor, né, a colonização e a defesa do território brasileiro. Bem, quais são as características desse antigo sistema colonial? Já explicamos o mercantilismo e agora vamos falar do exclusivo comercial. É o pacto colonial. No contexto do mercantilismo, a colônia, a economia colonial, ela deve servir de sustentáculo da economia metropolitana. E assim, toda a economia brasileira vai servir de sustentáculo, de apoio, de suporte para o enriquecimento de Portugal. O Brasil só poderia comercializar com sua metrópole, ou seja, Portugal. Essa produção deverá ser em larga escala e baixo custo. Bem, a cana-de-açúcar é um produto é uma planta de clima tropical. O Brasil é de clima tropical. Exige grandes territórios, grandes propriedades, latifúndios. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eles já tinham experiência no cultivo, né? E a questão do financiamento. Portugal, nesse momento, né, devido aos tribunais de Inquisição, muitos judeus foram perseguidos. E os mesmos judeus que foram perseguidos em Portugal, eles fugiram dos tribunais de Inquisição
para não morrerem na fogueira, muitos desses judeus ou se converteram ao cristianismo, chamados cristãos novos, ou aqueles que quiseram continuar praticando o judaísmo, foram para a Holanda. A Holanda que já era calvinista. Não se esqueçam também que, no contexto dessa colonização, está acontecendo a minha reforma religiosa na Europa. E assim, muitos desses banqueiros holandeses, chamados flamengos, né, região de Flandres, eles são judeus. E serão eles que vão financiar, obviamente, como banqueiros, cobrando juros, na produção açucareira no Brasil. Então, todo o financiamento do plantio, até mesmo o transporte e o refino do açúcar lá na Europa, eram feitos pelos holandeses, não é? Que ficavam com a maior parte dos lucros. Não é? Mas, efetivamente, a cana-de-açúcar serviu para efetivar a colonização do Brasil. Não é? E, obviamente, no contexto do mercantilismo, Portugal proibiu a instalação de manufaturas no Brasil exatamente com o objetivo de quê? Para forçar os colonos a comprarem os produtos portugueses, ou que eles vendiam, ou revendiam. Bem, o tripé dessa economia de plantation é o latifúndio, a grande propriedade rural, a escravidão, primeiro a indígena e depois substituída paulatinamente pelo tráfico atlântico, africano, e a agroexportação em grande quantidade. E esses grandes lucros da produção de açúcar era para atender o mercado europeu, porque a Europa até então não produzia açúcar. O açúcar de beterraba vai ser desenvolvido, vai ser produzido mais tarde. Né? A cana-de-açúcar eram produtos de clima tropical, e açúcar era um produto extremamente lucrativo para Portugal. Assim, a ausência de concorrentes e a experiência anterior no cultivo de cana nas suas ilhas atlânticas, de Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira, vão ser essenciais para iniciar o cultivo aqui no Brasil. E o capital para a instalação, para o financiamento dessas atividades, será o capital holandês, de muitos judeus que, fugindo das perseguições religiosas, foram para a Holanda. E a qualidade do solo, o solo de Massapé, extremamente fértil, do Nordeste, e o clima tropical quente e úmido da zona da mata nordestina. Bem, propriamente na agromanufatura do açúcar, existiam dois setores. O setor manufatureiro, o engenho propriamente dito, né, com tecnologia geralmente holandesa. O primeiro engenho construído em São Vicente, né, o São Jorge dos Erasmos, de propriedade do Martim Afonso de Souza. Né? Não se esqueçam, uma produção em grande escala com mão de obra escravista. Né? E dentro desse engenho, né, durante a safra, o plantio, aí depois desse produto, né, a cana era cortada pelos escravizados, né? Aí eram levados, depois lavados, né? Essa cana, depois era levada para moer, depois cozida na caldeira, e aí fervida, e depois deixada para secar na casa de purgar. E assim, esse açúcar marrom era levado para ser embranquecido e refinado na Europa, por holandeses, né? Que ficavam com a maior parte dos lucros. E dentro dessas grandes fazendas de engenho, existia também a chamada brecha camponesa, que era a produção de alimentos para a subsistência, para abastecer não só aos escravizados, mas também aos homens livres que habitavam no entorno desses engenhos. Bem, havia uma divisão do trabalho, fortemente hierarquizada, e essa produção, principalmente o preparo, o fabrico do açúcar, era uma atividade altamente especializada. Né? E essa produção era toda ela voltada, né, ou pelo menos
grande parte dela voltada para o mercado externo. Bem, e obviamente, os banqueiros que financiavam o plantio, a instalação dos engenhos, que não eram baratos, eles faziam os transportes. A Holanda, nesse momento, passa a dominar os mares. Eles refinavam e comercializavam o açúcar. A maior parte dos negócios do açúcar brasileiro eram de banqueiros holandeses. Né? E qual modelo de sociedade se criou no Brasil nos séculos XVI e XVII? Né? E com herança até os tempos atuais. Né? É uma sociedade altamente rural, conservadora, patriarcal, onde prevalece o poder do homem sobre a mulher, as filhas, as empregadas e os escravizados. Uma sociedade conservadora, machista, elitista e com pouca mobilidade social. Né? E esse modelo, até hoje, marca o Brasil com uma das maiores desigualdades sociais. Né? Vejamos que o Brasil tem um dos grandes PIBs, né? O 10º PIB mundial, mas tem IDH, um desenvolvimento humano, de países africanos. Né? E isso é consequência desse modelo de sociedade gerada pela economia açucareira. Bem, já estamos no século XVII. Em 1580, vai ocorrer a chamada União Ibérica. E durante 60 anos, até 1640, o Brasil e todo o Império Português, na América, na Ásia, na África e na Europa, pertencerão à poderosa Espanha. E por quê? O que aconteceu? Por que Portugal se unificou à Espanha? Durante a União Ibérica, né, o Brasil e todas as colônias portuguesas, inclusive Portugal, passaram a ser espanholas. Inclusive o rei Filipe II, espanhol, dizia que no Império espanhol o sol nunca se põe. E é verdade, né? Porque em todos os territórios do planeta, né, tinha colônias espanholas. Né? Então, o que ocorre? O rei Dom Sebastião, português, morre em combate, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. O que ele estava fazendo lá no norte da África? Como cristão, numa guerra santa contra os muçulmanos. Ele foi morto. Né? E isso causa uma grande dificuldade para os portugueses, porque ele não deixou herdeiros. O trono, então, vai passar para seu tio-avô, que morre em 1580, e aí Portugal fica sem herdeiros. Né? E assim, o parente mais próximo é o primo primeiro de Dom Sebastião, que é, coincidentemente, o rei da Espanha, o Filipe II. E assim, Portugal passa a pertencer à Espanha. Mas Portugal ainda mantém uma certa autonomia. Embora a União Ibérica, pertencente à Espanha, os nobres portugueses mantiveram os cargos administrativos em Portugal e também nos territórios coloniais. E o direito de assento, que é o monopólio sobre o tráfico negreiro. Bem, e Portugal ficou numa situação bastante difícil, né, durante a União Ibérica, porque perdeu a sua soberania nos mares, perdeu o controle, né, sobre o território. E Portugal, nesse momento, já está com dificuldades, né? Está um território bastante limitado. Por quê? Já não é mais um país independente. Né? E perdeu o controle sobre os mares e perdeu a condição de potência mundial. Assim, diante dessa crise econômica, dessas limitações, cria-se uma profecia. A profecia, a lenda do sebastianismo, que o rei um dia iria voltar pelas ondas do mar para salvar o seu reino. Né? E assim, essa profecia foi amplamente divulgada, não só entre os setores populares, como o sapateiro Bandarra, né, lá de Trancoso, em Portugal, quanto pelos próprios intelectuais, o padre Antônio Vieira e o poeta português, o Fernando Pessoa. Né? E isso foi ultrapassando
os séculos, né? E toda vez que Portugal passava por dificuldades econômicas e políticas, era estimulada a lenda do sebastianismo, né? Esse misticismo tão comum na colonização portuguesa. Lembrando que o próprio Antônio Conselheiro, em pleno sertão baiano, na Guerra de Canudos, levantou esse mito do sebastianismo, que um dia iria voltar para restaurar o império. Não se esqueçam que o Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos, né, ele era contrário à proclamação da República e sonhava em restaurar o império no Brasil. Há controvérsias quanto a esse assunto. Bem, assim, durante a União Ibérica, o fato mais importante aqui no Brasil foi a invasão holandesa. E por quê que os holandeses invadiram o Brasil? Para controlar o melhor negócio do mundo, a produção de açúcar, e o tráfico negreiro, o segundo melhor negócio. Bem, nesse momento, a Holanda, que pertencia à Espanha, ela conquista sua independência através de uma guerra. E assim, a Holanda, ao se separar, ao conquistar a sua independência em relação à Espanha, ela se torna inimiga dos espanhóis. E, como consequência, o governo espanhol proíbe que os comerciantes holandeses comercializem o negócio do açúcar e o próprio negócio escravista. Assim, o governo holandês vai criar duas companhias de comércio, de capital misto, capital estatal com capital de empresários, né? Fundando a Companhia de Comércio das Índias Orientais, para cuidar dos negócios nas Índias, no Oriente, e a Companhia das Índias Ocidentais, especializados em tráfico negreiro e o cultivo de cana-de-açúcar. Essas companhias de comércio, elas vão exercer o monopólio característico da economia mercantilista. E assim, ao mesmo tempo que os portugueses, ou melhor, que os holandeses ocupam territórios portugueses na Bahia, Pernambuco, né? A Bahia, porque eles é a capital, é a sede do governo geral. E Pernambuco é a principal capitania produtora de açúcar. Angola, eles vão também ocupar exatamente porque era de Angola que eram abastecidos de mão de obra escravista. Assim, os holandeses passam a competir com a Espanha a condição de potências mundiais. Em 1624, eles não vão conseguir efetivar a ocupação, eles serão expulsos, os holandeses serão expulsos, né, pelos portugueses e brasileiros, e aí voltam com mais efetivos militares, mais navios, e vão consolidar a ocupação, e vão ficar aqui de 1630 até 1654. Né? E Angola, praticamente o mesmo período, de 1641 a 1648. Nesse mesmo momento de União Ibérica e invasão holandesa no Nordeste, os franceses também vão tentar efetivar a colonização do Brasil. Na Baía da Guanabara, estabeleceram a chamada França Antártica. Calvinistas, fugindo das perseguições religiosas católicas, esses protestantes, né, liderados pelo almirante Coligny, vão tentar fundar, e fundaram, na Baía da Guanabara, no atual Rio de Janeiro, uma colônia. E vão ficar aqui, com o apoio dos tamoios, os índios tamoios, uma colonização de 1555 até 1567, até serem expulsos pela expedição comandada por Mendes Sá. Bem, outra tentativa após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro foi a ocupação já do Nordeste, a chamada França Equinocial. E foram os franceses que fundaram São Luís, a bela capital do Maranhão, nascida como Saint-Louis, em homenagem ao rei francês, de 1612 a 1615. Mas depois foram expulsos definitivamente do território brasileiro. Bem, a França Antártica, já falamos, né, foram os huguenotes, os calvinistas franceses, numa associação com
a Confederação dos Tamoios. Até que, através de uma guerra e com apoio dos padres jesuítas, né, essencialmente o padre Anchieta, eles conseguem pacificar os tamoios e, sem o apoio dos tamoios, os franceses foram derrotados em guerra. E aí, os portugueses fundam a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, para consolidar a ocupação. E também outras ocupações, aqui não efetivamente uma colonização, mas apenas ataques de piratarias e também de corsários, piratas a serviços do rei, ataques ao Porto de Santos, de São Vicente, Espírito Santo e ao Porto de Recife, lá em Pernambuco, mas apenas com atividades de saques. Bem, aqui nesse mapa vemos as companhias de comércio, aqui na chamada WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, e essa frase do padre Antônio Vieira marca muito bem a importância do tráfico negreiro. Sem Angola, ou seja, sem o trabalho escravizado, não há negros. E sem negros, não há Pernambuco, ou seja, não há produção de açúcar e não há efetivamente a colonização do Brasil. Aqui são as rotas dos traficantes negreiros, não só de Angola, mas também de Moçambique para o território brasileiro. Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro, as principais regiões do Brasil até então. Em sua maioria, etnias bantus e sudaneses. Bem, e durante a ocupação holandesa, os holandeses enviaram para cá um grande administrador, o conde, um nobre, Maurício Nassau Seguin. E Nassau chegou aqui em 1637 para efetivar a colonização, não é? E tomar posse do território. E ele foi, pelo seu dinamismo, pelos seus investimentos, um cidadão culto, ilustre, calvinista holandês. Ele foi responsável por um grande processo de desenvolvimento da região. E foi durante a gestão do Maurício Nassau que o Brasil tornou-se o maior produtor de açúcar do mundo, né? Ele, como intelectual, ele incentivou o estudo da natureza e do cotidiano do povo brasileiro. Aqui o seu palácio, né, em Recife. Bem, e como se efetivou a colonização? A guerra foi dura. Os portugueses brasileiros resistiram muito. Não é? Não se esqueçam também no contexto da Reforma Protestante. Portugueses brasileiros eram católicos e os holandeses eram calvinistas, eram protestantes. A Europa, nesse período, está sendo abalada por guerras de religião, né? Muitos perseguidos religiosos em seus países estão fugindo para fazer a América. Inclusive, a colonização das 13 colônias, atuais Estados Unidos, se dará nesse contexto, guerras de religião. Assim, a resistência feroz, não se esqueçam que em 1624 os holandeses foram expulsos de Salvador, né, não conseguiram efetivar a colonização da Bahia, mas em 1630, com mais soldados, mais navios, mais armamentos, eles vão efetivar. E aí, mas era necessário quebrar a resistência dos brasileiros. Aí eles procuraram Calabar, um mulato brasileiro, né? Excelente soldado, estrategista, conhecedor do terreno, né? Calabar era filho de mãe negra com pai branco, português. E fizeram uma proposta para ele. Olha, Calabar, queremos que você lute ao lado dos holandeses. Você receberá terras, caso a gente efetive a colonização, vamos pacificar a região, vamos desenvolver o território e não queremos tomar a terra de vocês. Queremos continuar comercializando o açúcar, já que os espanhóis nos impediram. Não se esqueçam do contexto da União Ibérica. E assim,
com o apoio de Calabar e com o acordo de negociação de paz, os holandeses conseguiram efetivar a colonização e acomodar a colonização. Não é? Sem o apoio do Calabar, não é? Ficaria muito mais difícil efetivar a colonização. Assim, depois de 2 anos de guerra, 1632, eles conseguem efetivar a colonização. Bem, e quais são as promessas que foram efetivadas, né? Com a chegada do Maurício Nassau? Perdão de todas as dívidas contraídas com os empréstimos, né? E exatamente com isso, os banqueiros holandeses conquistaram, com esse perdão das dívidas e com mais empréstimos para ampliar a produção, os holandeses conseguiram pacificar os colonos, os produtores de açúcar, os senhores de engenho, né? E passaram a fazer investimentos em infraestrutura para aumentar, né? Ou melhor, melhorar as condições de infraestrutura, principalmente de Recife, né? Que se tornou a capital de Pernambuco, que antes era Olinda, né? Trouxe também, e aí nessa infraestrutura, vários galpões de comércio, lojas, drenado pântanos, alargadas avenidas, calçamento de ruas, né? Outra efetivação também foi a criação do primeiro observatório astronômico aqui da América, né? Em Recife, o Jardim Botânico e o Zoológico. E também foi um período de grande prosperidade econômica, cultural e artística. Inclusive, dessa época, o Nassau trouxe os grandes pintores Franz Post e Albert Eckhout, que retratavam o cotidiano brasileiro, né? Principalmente esse meio urbano, né? E uma maior tolerância religiosa, até para pacificar os brasileiros, já que eles eram protestantes, eles permitiram que os católicos continuassem frequentando os seus cultos e até os judeus, né? Porque muitos banqueiros que financiavam o cultivo e controlavam os negócios do açúcar, muitos judeus eram banqueiros, né? E aqui a primeira sinagoga judaica da América foi construída no Recife. Bem, em 1645 a 1654, vai iniciar uma guerra para restaurar a ocupação portuguesa. Em 1640, Portugal consegue restaurar a sua independência. Com apoio da Inglaterra, Portugal já não pertence mais à Espanha. Numa guerra contra a Espanha, né, Portugal restaura a sua independência. E assim é o fim da União Ibérica. E, restaurando a sua independência, o que é o objetivo do rei de Portugal? Recolonizar o Brasil, voltar a ter o controle dos negócios do açúcar e do tráfico negreiro. Em 1644, diante da difícil situação econômica, os preços do açúcar caíram no mercado externo, né? Os gastos para efetivar a colonização, os gastos com a infraestrutura, a WC, a Companhia das Índias Ocidentais, os patrões do Maurício Nassau resolvem demiti-lo. E novas diretrizes são implementadas. Os banqueiros agora vão querer cobrar as dívidas, aumentar a taxa de juros sobre os colonos, e essa queda dos lucros foi efetivada pela queda dos preços lá na Europa, e ameaçando até de tomar as propriedades daqueles que não conseguiam saldar as suas dívidas com o banco holandês. Assim, esses são os principais motivos da guerra, não é? Da guerra de insurreição, a revolta pernambucana. E não se esqueçam também, aqui em asterisco, uma guerra importante também, que a Holanda travou contra a Inglaterra, depois que o Oliver Cromwell, durante a curta fase republicana, durante a chamada Revolução Inglesa, que já estudamos, o Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, proibindo os holandeses de comercializarem, de transportarem
os produtos que chegavam saíam da Inglaterra, que só poderiam ser feitos por navios ingleses ou do próprio cliente. Isso afetou, e muito, os holandeses, que até então tinham o monopólio dos mares, tinham a melhor marinha mercante. Né? E com a derrota nessa guerra, isso também abalou os negócios das Índias Ocidentais. Assim, os holandeses retomam o Brasil e Angola e passam novamente a controlar os negócios do açúcar no Nordeste e o tráfico negreiro em Angola e também em Moçambique. Né? Expulsos do Brasil, os holandeses foram para as suas ilhas no Caribe e passam, com a sua experiência aqui no Brasil, eles passam a cultivar a cana-de-açúcar e a produzir em larga escala. Isso tem uma consequência nefasta para Portugal. Portugal perde o monopólio do açúcar e o Nordeste, então, entra em decadência diante dessa nova concorrência do açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas, lá no Caribe. E outra, para que os holandeses não voltassem ao Brasil, eles receberam uma indenização, uma gorda indenização, em ouro e em navios de açúcar, para não voltarem para o Brasil. Né? Foram recompensados pela perda, pela saída do Brasil. E outra, os judeus, que antes tinham liberdade religiosa, aqui no Brasil, com a presença, com a retomada portuguesa do território nordestino, os judeus voltam a ser perseguidos pela Inquisição. E assim, os judeus holandeses migram para o Caribe e alguns vão fundar Nova Amsterdã, que é a atual Nova York. Bem, quais as consequências da União Ibérica? As outroras potências ibéricas entram em decadência. Portugal e Espanha já estão muito distantes daquele período, lá do século XV, XVI, quando dominavam os mares. As novas potências agora são Holanda, a própria Inglaterra, principalmente a Inglaterra, e a França. Né? Nesse período de União Ibérica, o Brasil sofreu grandes invasões dos inimigos da Espanha, durante a chamada União Ibérica. E os inimigos eram Inglaterra, França e Holanda. 1640, já falamos, Portugal restaura a sua independência com o apoio da Inglaterra e torna-se independente. E, para retomar o controle e as rédeas do processo de colonização, Portugal, em 1642, cria o Conselho Ultramarino. Qual o objetivo desse Conselho Ultramarino? É um órgão de assessoria do rei, não é? Para estabelecer as diretrizes do Pacto Colonial. O que Portugal quer com isso? Retomar o controle efetivo da colonização do Brasil. É o Pacto Colonial, ou seja, a colônia brasileira é obrigada a comercializar somente com os comerciantes portugueses. E, como consequência desse apoio inglês a Portugal para se libertar do domínio espanhol e se tornar independente, em 1703 assina-se um acordo, o chamado Tratado de Methuen, também conhecido como panos e vinhos. Portugal passa a vender vinhos e comprar tecidos da Inglaterra. E com isso, a longo prazo, Portugal passa a depender cada vez mais da economia inglesa. E isso vai ser nefasto para a economia portuguesa. E excelente para a Inglaterra. No gráfico aqui, percebam, né, o tanto que as exportações inglesas eram maiores do que as exportações portuguesas. Bem, outras atividades importantes aqui no Brasil que conseguiram e contribuíram para efetivar a colonização, a pecuária. O gado não é nativo da região, não é nativo do território brasileiro. Ele foi introduzido pelos portugueses. Primeiro, no Nordeste, que foi a primeira região efetivamente colonizada, com sucesso, Pernambuco, essencialmente, e no início, esse gado, ele convivia
na chamada Zona da Mata Nordestina com a cana-de-açúcar. Né? O gado servia como transporte, carros de boi, fazer a tração das moendas para movimentar os engenhos e esmagar a cana para extrair o caldo, né? E também os derivados, o leite e da carne. Né? E também, né, como a própria indústria do couro. Né? E com a expansão da cana-de-açúcar, ocupando os melhores territórios mais férteis do solo de Massapê, da Zona da Mata Nordestina, esse gado foi praticamente empurrado para as áreas mais do interior. Né? Inclusive, por decreto, proibiu a pecuária extensiva no litoral do Nordeste, nas terras mais férteis. Foram preservadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Assim, esse gado, praticamente empurrado para o interior, seguindo o curso natural do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, ele foi efetivamente consolidando a ocupação do interior brasileiro, conforme o mapa à direita acima. E assim, com a expansão da pecuária pelo interior, efetivou-se um comércio interno. E outra característica importante, a mão de obra não era escravizada, a mão de obra era indígena e era remunerada. Né? Ou seja, geralmente, a cada 4 cabeças de gado que nascia, um ficava com o peão. Geralmente, uma mão de obra indígena mestiça. E isso permitia uma maior mobilidade social. Então, a atividade da pecuária em termos de... Claro que a cana-de-açúcar é uma atividade muito mais rentável, mas em termos de mobilidade social, né, permitindo maior enriquecimento desses peões, porque terra para o interior bastava ocupar, né, as terras eram de graça, né, e essas pastagens foram, né, responsáveis, né, e com essa pecuária extensiva, por uma maior mobilidade e ascensão social. Bem, outra região ocupada também com a pecuária foi o sul, o extremo sul. O sul, se vocês observarem pela linha de Tordesilhas, ele ficava do lado espanhol. Né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram territórios espanhóis. Né? E essa expansão efetiva da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul se deu lá no século XVIII. Né? E a pecuária, no início, né, esse gado criado pelos padres jesuítas nas missões guaraníticas, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraguai e Uruguai, né, esse gado foi responsável pela efetiva colonização do Sul. Né? E, assim, essa pecuária não só alargou as fronteiras da colonização portuguesa, mas foi responsável também pela fundação de cidades, pelo povoamento desse interior. E o auge dessa criação de gado foi com a chamada indústria do charque, a carne de sol. Né? Exatamente por falta de conservação desses alimentos, essa carne era salgada e levada para os seus mercados consumidores na região das Minas Gerais, já no século XVIII, com a expansão da economia aurífera, a economia do ouro das Minas Gerais. E assim, outro importante fator que, com a ocupação do território para além da linha de Tordesilhas, né, aos poucos os portugueses foram efetivamente conquistando o território. E em 1750, pelo Tratado de Madrid, no século XVIII, meados do século XVIII, né, a Espanha vai reconhecer que, pelo chamado uti possidetis, o chamado uso de quem ocupa efetivamente a terra, esses territórios a oeste da linha de Tordesilhas, eles vão ser efetivamente ocupados e efetivamente serão agora definitivamente de Portugal. Né? Em 1680, no final do século XVII, migrantes do arquipélago de Açores, no Atlântico, eles ocuparam, a mando da colonização portuguesa, o sul do Brasil e fundaram cidades hoje como Florianópolis, São Pedro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? E também a colônia de Sacramento, hoje no Uruguai. E isso acaba gerando fortes reações
dos espanhóis, né? Que não aceitaram, que não viram com bons olhos a perda desses territórios e a efetiva colonização de Portugal e de portugueses em seus territórios. Bem, outras atividades complementares, a cachaça, um subproduto da cana-de-açúcar, né? Esse aguardente, pinga, era utilizado não só como consumo interno, mas também servia como moeda de troca, junto com o tabaco, para comprar escravizados africanos. E a própria rapadura, o outro subproduto da cana-de-açúcar, né? O tabaco, a produção de tabaco, o fumo, né? Que tornou-se hábito na Europa, fumar charuto, cachimbos, né? Na própria África também, utilizado até também, né? Como o hábito de mascar o fumo de rolo para branquear os dentes, né? Isso era muito comum, né? E elogiava-se as propriedades terapêuticas medicinais do tabaco, né? E assim, esse tabaco era produzido principalmente no entorno da pecuária, na região do Rio São Francisco, o Rio dos Currais, né? Outro produto, embora atividade complementar, era o algodão. O algodão, produzido principalmente no Maranhão, também no Nordeste, e era exportado para as indústrias de tecidos da Inglaterra. E o apogeu desse algodão brasileiro, nordestino, foi quando os Estados Unidos estiveram em guerra pela sua independência, né? E durante a Guerra de Secessão também. Durante o momento que os Estados Unidos estiveram em guerra, né, a produção deles caiu e os ingleses passaram a comprar em mais quantidade os produtos do Nordeste, o algodão brasileiro. Bem, no século XVIII, começa a decadência da cana-de-açúcar, né? E essa decadência do açúcar vai coincidir também com a ascensão da economia mineradora. E os motivos da decadência da economia açucareira, já falamos. Desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, né? E esses holandeses, com a sua experiência no cultivo aqui, eles passaram a plantar nas Antilhas. E quando a produção deles, com mais capital, com mais recursos e mais tecnologia, efetivou-se, a economia açucareira nordestina entrou em decadência diante desse novo concorrente. E outra coisa importante, a perda de possessões no Oriente e na África, diante da concorrência desses novos países, como que entraram na corrida da expansão marítima, como Holanda, Espanha, a própria França e a Inglaterra. Assim, diante dessa forte crise econômica, né, Portugal passa a estimular com mais intensidade, via os bandeirantes paulistas, para que encontrassem as tão sonhadas minas de ouro e prata e diamantes aqui no Brasil. É isso. Um abraço.